Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cálculos com a Skłodowska. Eu sou a Ana Antônia e este é o teu canal de cálculos. Hoje eu trouxe a parte prática de orçamento flexível. Okay? Temos aqui então a teoria onde dialogamos sobre, ou abordamos sobre orçamento estático versus orçamento flexível. E no vídeo de hoje eu trouxe um exercício, ou seja, nós vamos elaborar um orçamento flexível, aquele que apresenta vários níveis de atividade, correto? Então temos aqui o exercício. A padaria depende de mim, estimou para o primeiro trimestre. Então temos aqui já uma informação importante. Do ano de 2025, os seguintes gastos, ok? Quantos gastos variáveis temos padeiro e comissão de venda 3 milhões e 700 mil kwanzas, encargos sociais 10%, certo? Ingredientes 848 mil, suprimentos e embalagens 350 mil, ok? Então, os gastos variáveis são aqueles que variam, desculpem, que variam tendo em conta o nível de produção. Já os gastos fixos, seguros 100 mil, amortizações, cota anual 400 mil kwanzas, arrendamento do espaço 500 mil mensal, manutenção de equipamentos excede em 30% o valor das amortizações, ok? Pretende-se, tendo como base de referência 420 horas de funcionamento mensal, determine o custo horário base, o custo variável base e o custo fixo base dos seguintes níveis de funcionamento: 300 horas e 500 horas, ok? Depois, finalmente, temos aí, representa o orçamento que contempla os 3 meses. Pessoal, nós temos aqui, tendo em conta, ou seja, os horários de funcionamento, as horas de funcionamento de elaboração da padaria, é um funcionamento mensal, porém o orçamento diz que é estimou os gastos para o primeiro trimestre, ou seja, os primeiros 3 meses do ano, ou seja, janeiro, fevereiro e março, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? Se estas horas de funcionamento são mensais, então nós vamos multiplicar por 3, correto? Para determinar aquilo que são as horas de elaboração do trimestre, ou seja, durante os 3 meses, ok, família? Muito bem. E também devemos prestar atenção, por exemplo, aqui nós temos uma amortizações que pode ser do edifício, dos equipamentos, né? Anyway, temos aqui uma cota anual de quanto? De 400 mil kwanzas, correto? Então também precisamos ter atenção nesse valor. Quanto ao arrendamento do espaço, temos aqui 500 mil mensal, correto? E o orçamento é com base nos primeiros 3 meses do ano, ok? Então devemos ter atenção a estes detalhes. Então vamos a isso, eu vou trabalhar aqui no Excel. Abrir já aqui o nosso Excel, prontos. Aqui está a estrutura do orçamento flexível, ok? Tendo em conta o livro, é o livro da 12ª, né? Em Angola, Gestão Orçamental 12ª, acho que da REDTEP, uma coisa assim. Me desculpem se estiver a errar aqui na referência. Então, temos aqui atividades em horas, né? Horas de funcionamento, horas de elaboração durante o trimestre. 900 horas, 1.260 e 1.500 horas. Jovens, vamos pegar naqueles horários de funcionamento mensal e multiplicar por quanto? Por 3. Simplesmente isso, ok? Temos já aqui a nossa estrutura. Eu já coloquei os gastos variáveis e fixos. Depois temos aqui determinar o nosso total geral, que vai ser o somatório dos gastos variáveis mais os gastos fixos, correto? E vamos determinar o custo horário base. O que é o custo horário base? O custo horário base é o custo unitário, desculpem aí, é o custo unitário, ok? De todos os gastos da empresa. Custo unitário de todos os gastos. Já o custo variável base vai ser o custo unitário variável, ok? E o custo fixo base é o custo fixo unitário, ou seja, do somatório de todos os custos variáveis, tendo em conta o nível de produção, por hora, por elaboração, nós incorremos a um custo de quanto, ok? Então, é basicamente isso. Família, o nível de referência
é de quanto? 420 vezes 3, 1.260 horas. Quer dizer que todos os gastos apresentados aí são referentes ao nível de referência. Ok? Referentes ao nível de referência. Ok. Então vamos formatar aqui para tudo apresentar os valores em Kwanza. Ok, família, então temos aqui encargos sociais de 10%, que são encargos sociais, né? São as obrigações ou então contribuições que a empresa faz ao Estado, ok? Referente à nossa mão de obra, ao nosso pessoal, ok? Todas as obrigações, impostos, qualquer coisa assim do gênero, que nós pagamos referente aos nossos trabalhadores ao Estado, nós chamamos de encargos sociais, ok? Boa, espero que eu lhe fiz entender. Então, temos aqui suprimentos e embalagens de quanto? Vamos verificar aqui no exercício. 300 mil kwanzas e os ingredientes, voltar a verificar, 848 mil kwanzas. Lembrando, gastos variáveis são aqueles gastos que alteram tendo em conta o nível de produção ou de funcionamento da empresa, ok? Boa, quer dizer que se trabalhamos mais, trabalhamos menos, produzimos menos ou produzimos mais, estes gastos eles variam, ok? E depois nós temos os gastos fixos, que estes gastos a empresa suporta independentemente do seu nível de funcionamento, ok? Se funcionou 2, 3 horas, 20 horas no mês, ela vai sempre incorrer a estes gastos como tal, ok? Bom, então são constantes, são fixos. Então temos aqui a amortização, eu já fiz aqui, pessoal. A amortização é uma cota anual de quanto? De 400 mil kwanzas. Então o que é que nós temos que fazer? Uma coisa que os estudantes têm sempre dificuldade quando eu explico isso, faça, se para ser mais fácil, faça os 400 mil dividido por 12, vai ser o quê? Vai te apresentar a amortização mensal e depois faça vezes 3. Logo, vai ser trimestral. Ou então, simplesmente, faça isso, olha. 400 mil vezes quanto? 3 a dividir por 12. Quer dizer que são 3 meses de 12, ok? Boa, então temos aqui 100 mil. Conseguiu perceber? Se é difícil colocar em frações, podes fazer separadamente. 400 mil é uma cota anual dividida por 12, vais ter a cota mensal e depois multiplica por quanto? Por 3, porque precisamos estamos a elaborar um orçamento trimestral. Entendeu, né? Boa, então vamos ter aqui as amortizações referente ao primeiro trimestre de 2025, 100 mil. Quanto à manutenção, nós temos aqui que a manutenção excede 30% do valor das amortizações. Ou seja, é maior que as amortizações, correto? Em 30%. Quer dizer que vai ser o nosso 100 mil mais 30%. Então é só colocar aqui 100 mil vezes 1,30. Correto? Bom, então se quiseres, mais uma vez, faça vezes 30, vai dar quanto? 30 mil, depois 30 mil mais 100 mil, correto? Vamos ter aqui 130 mil. Então, exceder significa que é maior em X, correto? Boa. Arrendamento do espaço. Temos aí 1.500.000, é isso, né? Já nem consegui verificar mais. Boa. Vamos achar aqui os totais dos gastos variáveis, é só somar, ok? Estou a usar aqui o Excel, então facilita o meu trabalho. Vamos somar todos estes valores e determinar aqui. Temos o total dos gastos variáveis para o nível de referência, 5.268.000 kwanzas, correto? Vamos fazer aqui o total dos custos fixos ou dos gastos fixos. Me desculpem aqui o erro. Só fazer novamente, somar aqui seguros, amortizações, manutenção de equipamentos e arrendamento do espaço. Temos aqui o total, deixa eu ver, 1.830.000, ok? Boa. E vamos achar o total geral. O que é o total geral? O somatório dos gastos fixos mais os gastos variáveis. Então, o somatório entre os gastos fixos e os gastos variáveis, ok? Então, temos aqui 7.098.000 kwanzas. Muito bem. Então,
Eu aconselho sempre poder já preencher aqui o total, ou seja, os gastos fixos dos outros níveis, porque eles não vão mudar, ok? Não vão alterar independentemente do nível de funcionamento. Mas vamos utilizar já aqui o custo horário base, vamos determinar o custo horário base. Pessoal, o que é o custo horário base? É o custo por cada hora de funcionamento, ou o gasto por cada hora de funcionamento. Então, vamos determinar como total geral, está aí a fórmula total geral. Qual é o total geral deste nível? 7 milhões e 98 mil, correto? A dividir pelo nível de funcionamento, que é quanto? 1.200 horas, 1.260 horas, ok? Então, temos aqui, fazer esta divisão, vamos ter um custo horário base de... Conseguiu perceber, família? 5.633,33 cêntimos, ok? Quero dizer que, por cada hora de funcionamento, o custo ou gasto da empresa geral é de quanto? 5.633,30 horas. Vamos achar também aqui o custo unitário ou o custo base variável. Então, vamos fazer o total dos variáveis a dividir pelo quê? Pelo nível de funcionamento. Temos aqui 4.180,95 cêntimos. Aqui, quanto aos fixos, também é só determinar o total dos fixos, dividido pelo quanto? Por 1.260, temos aqui 1.452,38 cêntimos. Conseguiu perceber? O que são estes custos? Horário, custo variável base, custo fixo base. São os custos, ok? Unitários. Custo por cada hora de funcionamento. Então, é só fazer o total referente à rúbrica a dividir pelo nível de funcionamento, ok? Muito bem. Então, já preenchemos aqui o nível de referência. Vamos preencher os outros níveis, ok? Para determinar os gastos dos outros níveis, por exemplo, padeiros e comissões de vendas para 900 horas. Você concorda comigo que as 3 milhões e 700 mil horas é referente a quantas horas de funcionamento? 1.260 horas, correto? Então, para determinar as 900 horas, nós vamos fazer 3 milhões e 700 mil a dividir por quanto? Por 1.260 horas, certo? Depois de fazer essa divisão, está aqui de forma automática, vamos multiplicar por quanto? Por 900 horas. Ou seja, busque primeiro o unitário de padeiros e comissões e depois multiplique por 900 horas. Desculpem aqui, eu não multipliquei. Vou ver aqui um erro. Vou deixar multiplicar. Percebeu? Faça a divisão, ou seja, é determinar o unitário de cada gasto variável. Quer dizer, padeiros, encargos, suprimentos, ingredientes e depois multiplicar pelo total de horas do nível em questão, ok? Boa. Então, temos aqui, para o nível de 900 horas, vamos ter um custo ou um gasto variável de padeiros e comissões de venda de quanto? Eu já estou a fazer aqui automaticamente para depois preencher os outros valores, ok? Mas a ideia é mesmo essa. 3 milhões e 700 mil a dividir por 1.260 horas, depois vezes 900 horas, ok? Boa, então temos aqui 2 milhões e 642 mil 857 kwanzas,14 cêntimos. E vamos fazer o mesmo para encargos sociais, ok? É 370 mil, ok? 370 mil dividido por 1.260, depois vezes 900. Já vou colocar aqui automaticamente, porque eu sei que você já percebeu, ok? Então, temos aqui, fizemos ingredientes do valor apresentado, dividido pelo nível de referência, vezes o nível de referência que nós queremos preencher, ok? Boa. O mesmo vai ocorrer aqui em 1.500 horas, certo? 3 milhões e 700 a dividir por 1.260, depois vezes quanto? 1.500 horas, correto? Porque é o nível que nós queremos preencher. Então, professora, faça a divisão de cada gasto variável com o nível de referência, 1.260, e depois multiplique pelo nível que nós queremos preencher, ok?
Eu já estou a colocar aqui automaticamente no Excel para também não nos levar assim tanto tempo este vídeo, ok? Boa. Então, eu vou arrastar aqui para preencher os outros. Quer dizer que para os encargos a mesma coisa, suprimentos e ingredientes, ok? Dividiu pelo nível e multiplica pelo outro nível que queremos preencher, ok? Boa. Não esqueça, pessoal, de achar aqui o total correto do custo variável, dos gastos variáveis, do nível de 900 horas e de 1500 horas, ok? Só determinar aí. Muito bem. Família, os gastos fixos, eu havia dito que tu podes já, né, transcrever basicamente, copiar, fazer um copy-paste aos outros níveis, correto? Porque independentemente se a empresa vai trabalhar 900, 1260 ou 1500 horas, estes gastos aqui fixos, eles não irão de alterar, correto? Quando é que estes tipos de gastos alteram? Quando a empresa de facto realizar por exemplo, uma expansão do seu negócio, correto? Aí sim, por exemplo, as mercadorias podem não ser suficientes naquele espaço, naquele armazém, aí sim estamos aqui a expandir o negócio. Senão, não tem nada a ver com o nível de atividade ou de elaboração. Ok, família? Boa. Então é só fazermos aqui e copiar tudo porque os gastos fixos serão os mesmos. Assim sendo, temos que determinar o total geral. Claro que os totais gerais vão ser diferentes, por quê? Porque os gastos variáveis são diferentes. Então nós vamos ter aqui totais, o total geral dos três níveis, né, de atividade diferentes. Ok, família? Então vamos aqui preencher. Nós temos que no nível de referência foi de quanto? 7 milhões e 98 mil. Então vamos determinar aqui. É só somar o total dos gastos variáveis mais o total dos gastos fixos. Temos aqui 5 milhões e 592 mil, correto? Boa. Vamos determinar aqui também para o nível de 1500 horas. Temos aqui um total de, deixa eu ver aqui, 8 milhões e 101 mil 428 kwanzas,57 cêntimos, ok, família? Boa. Aqui começam as coisas mais importantes. O custo horário base, a fórmula é a mesma para os três níveis de atividade. Ou seja, do jeito que nós determinamos o custo horário base do nível de referência, o método é o mesmo para os outros níveis de atividade. Ok? Ou seja, nós vamos fazer o quê? O total geral do nível de 900 horas a dividir por 900 horas. Correto? Boa. O custo horário base de 1500 horas vai ser o mesmo processo. Então, vamos ter aqui 5 milhões e 592 mil 857,14 vezes quanto? 900 horas, correto? Para o nível de 1500, o total geral também a dividir por 1500 horas, ok? Boa. Pronto. Família, se você seguir o mesmo protocolo para o custo variável unitário e o custo fixo unitário, os custos serão os mesmos, ok? Então é aqui onde é diferente, que nós vamos ter que determinar o percentual do custo variável unitário e do custo fixo unitário no custo horário base, ok? Então temos aqui as fórmulas, olha aqui. O peso ou o percentual do custo variável base no nível de referência, ele vai ser igual ao custo variável base ou custo variável unitário a dividir pelo custo horário base vezes quanto? Vezes 100, ok? E para o custo fixo unitário, a mesma coisa, custo fixo base ou unitário a dividir pelo custo horário base, depois vezes 100, ok? Então vamos fazer aqui a percentagem do custo variável, ok? Para aqui a fórmula, como é que vamos determinar isso? Vai ser o custo variável unitário, que é de quanto, família? No nível de referência, atenção, de 4.000, boa, 180,95. A dividir pelo quê? Pelo seu total. Qual é o total? É o custo horário base de 5.633,33 cêntimos. Então, ao fazer essa divisão, depois precisamos multiplicar por 100. E eu, como estou a usar o Excel, eu já formatei. Então, temos aqui 74%, ok?
Vamos determinar o percentual do custo fixo, que vai ser o quê? O custo fixo unitário, que é de quanto? 1.452,38 cêntimos, correto? A dividir pelo custo horário base, os 5.633,33 cêntimos. Então, temos aqui quanto? Desculpem aí, fazer esse somatório. Temos aqui 26%. E atenção que perceber que o somatório dos pesos deve ser de 100%, ok? Boa. É com base nestes pesos que nós vamos determinar o custo variável e o custo fixo dos outros níveis. Percebeu? É com base a estes pesos. E como é que vamos fazer isso? Nós vamos multiplicar o custo horário base de cada nível em questão, ok? Vezes os percentuais que nós determinamos há pouquinho. Ou seja, para determinar o custo variável unitário do nível de quanto? De 900 horas, vai ser igual ao custo horário base, que é de quanto? Custo horário base temos aqui, é de 6.214,29, vezes quanto? O peso ou a representação do custo variável, que é de 74%. Então, vamos ter aqui um custo variável unitário no nível de 900 horas de quanto? Só dar aqui Enter, 4.712,12 cêntimos. Entendeu? Boa. Para o custo fixo unitário, vai ser o custo horário base, que é o nosso total, vezes quanto? 26%. Temos aqui 1.602,16 cêntimos, ok? Vamos para o nível de 1.500 horas. Mesmo método, vamos fazer aqui o custo horário base, que é o nosso total, vezes 74%, vai ser o custo horário, o custo variável unitário do nível de 1.500 horas. Vamos determinar o fixo, vai ser o custo horário base, vezes o percentual do fixo, certo? Que é 26%. Então, temos aqui 1.392,47 cêntimos, ok? No final, tu podes verificar se de facto estes valores batem o total. Pessoal, uma dica muito importante. O custo horário base, ele é o custo total unitário. Total em quê? Ela engloba tanto os variáveis como os fixos, certo? Quer dizer que, ao achar o custo variável unitário, mais o custo fixo unitário, deve dar o custo variável base. Ou seja, deixa eu explicar aqui, o custo horário base é o somatório do custo variável base mais o custo fixo base, ok? Ou então unitário. Percebemos, família? Boa, então temos aqui feito o nosso orçamento flexível. Percebemos aqui que a empresa vai incorrer a diferentes custos unitários ou custos por funcionamento, tendo em conta os diferentes níveis de elaboração, correto? Boa, ok? Então, é isso, família. Mas diferenças zitas também, não são assim tantas, né? Mas diferenças zitas. E uma curiosidade aqui é que se percebemos quanto maior for o nível de elaboração, parece que a empresa vai incorrer a menos custos. Então, isto é bastante interessante de se apreciar aqui na resolução do orçamento flexível. Então, é isso, família. Muito obrigada. Eu sou a Ana Antônio, a.k.a. Escodoska, e este é o teu canal de cálculo.